Meus irmãos, com a paz do Senhor, estamos mais uma vez aqui na lição de número 4, que vai dar no dia 23 de abril de 2023, traz como título a parábola do reino de Deus. Nós vemos aqui o texto áureo: mas tendo sido semeado, cresce e faz a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Que a verdade prática, aqui fala, o reino de Deus cresce e continuará crescendo até a consumação do século. Nós vemos aqui quantos anos se passar e o reino de Deus vem crescendo na terra, vem expandindo de uma forma estrondosa. O reino de Deus já se espalhou por toda a terra e ele está crescendo. O crescimento do reino de Deus, ele é importante para nós analisarmos, porque ele tem crescido. Ele começou como uma semente de mostarda, que é uma das menores sementes que Jesus achou aí para fazer essa parábola, para expressar sobre essa semente, sobre o reino de Deus, que é uma pequena semente. Muitas vezes alguém pensa, é uma semente pequena, é insignificante, mas sempre continuará crescendo e vai continuar crescendo, porque ele começa pequeno e no final vai expandir por toda a terra. A leitura bíblica em classe se encontra em Marcos capítulo 4, versículo 30 ao 32. Aqui o objetivo geral, nós vamos falar, é revelar o propósito do reino de Deus. O objetivo geral é revelar o propósito da igreja na terra, o que a igreja veio fazer na terra, o que a igreja está sendo na terra, o que a igreja tem sido na terra. É como se fosse uma sementinha de mostarda que tem caído e tem crescido. Objetivos específicos. Aqui é entender as parábolas acerca do reino de Deus. O primeiro objetivo é entender essa parábola acerca do reino de Deus. O reino de Deus, ele tem crescido muito. O reino de Deus, ele vai continuar crescendo, porque começou pequeno. Até eu costumo dizer, Jesus começou seu ministério ali no mar, na margem do mar da Galileia, ali, chamando Pedro, João, Tiago, seus discípulos. Alguém poderia até dizer na época, isso aqui é uma coisa que eu estou colocando aqui, como se fosse o meu pensamento, né? Alguém poderia dizer, mestre, quantos ministérios tem aí? Você podia se interligar em um desses aí, não precisava o senhor criar o seu ministério. Mas ele disse, eu quero criar a minha igreja, porque as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Então, naquela época já existia vários ministérios quando Jesus veio. Tem alguns que eu posso até citar aqui, né? O ministério, na época ele era um povo que eles eram de um ministério chamado Zelote, Essênios, né? Também tinha outros vários ministérios ali dos fariseus, mas Jesus quis edificar a sua igreja, o seu ministério. O segundo, aqui, objetivos específicos, fala sobre ensinar sobre o desenvolvimento da obra de Deus. E a obra de Deus tem crescido. O inimigo tem tentado barrar a obra do Senhor, mas a obra de Deus está crescendo e vai continuar crescendo. A obra de Deus, ela não para de crescer, ela está crescendo de uma forma extraordinária. Deus tem abençoado que o reino dele está crescendo na terra. Antes de Jesus vir buscar a igreja, o reino dele vai alastar-se muito na terra, vai crescer de uma forma muito grande aqui. E o terceiro objetivo é interagir com os participantes do reino de Deus. Graças a Deus que nós estamos interagindo, estamos sendo participantes, estamos interagindo e participando do reino de Deus, que é uma coisa maravilhosa aqui na terra, né, irmão? Então, graças a Deus que nós estamos aqui interagindo com o reino de Deus, vamos continuar trabalhando. Cristo usou uma parábola para explicar a natureza do seu reino. Aqui Jesus usou uma parábola para explicar a natureza do reino dele. É semelhante a um grão de mostarda que o homem lançou na sua horta, e cresceu e fez grande árvore, e os seus ramos aninharam as aves do céu. Então, interessante que é uma sementinha, mas dentro daquela semente tem uma planta que nós não enxergamos a olho nu, só vai enxergar após ser plantada. O reino de Deus é dessa forma, ele é minúsculo. A semente é pequena, mas
quando ela cai na terra, ela começa a nascer, ela começa a crescer, aí nós vemos a potência aí daquela sementinha que Jesus está falando, que é a semente do grão de mostarda, que é pequena, uma das mais pequenas, é milésimo, né? Então, uma das coisas que Jesus pegou, uma coisa pequena, para confundir as grandes. Jesus, ele usa as coisas pequenas. Se nós formos pegar na Bíblia, quantas coisas pequenas foram usadas para comparação do reino de Deus? Então, nós vamos analisar a parábola. Primeiro tópico aí, a parábola do grão de mostarda. A parábola do grão de mostarda é pequena. Pequena semente representa o reino de Deus em seu desenvolvimento. Então, nós vemos aqui que essa semente tem sido plantada e tem crescido. Aqui vemos em João capítulo 20, versículo 22, Atos capítulo 2, versículo 4. Né? No entanto, a manifestação atual é visível e o crescimento do reino, que torna-se ainda maior, mais organizado e poderoso. O reino de Deus, ele é organizado. A natureza do reino de Deus, ele não é bagunçado. A natureza de Deus já vem organizada, porque quem é o autor dessa criação, desse reino, é Deus. Ele é o próprio Senhor que está no comando desse reino. E ele vai continuar crescendo em forma extraordinária. Cada vez que nós anunciamos a palavra de Deus, pregamos a palavra de forma como a palavra é, como a Bíblia explica, ela está crescendo de forma extraordinária. Quantas vezes nós plantamos uma semente no coração, aquela sementinha, muitas vezes nós vemos aí que parece que até não vai nascer, mas de repente ela nasce, cresce e torna muito grande, dá galho, dá sombra, né? Jesus, ele sempre expressou essa parte aí da semente para nós que entender que o reino de Deus para muito é insignificante. Mas quando nós vemos aí que a pequenina semente, ela está crescendo de forma extraordinária e vai continuar crescendo. O reino de Deus, ele não para, ele está crescendo todos os dias, todas as horas. O reino de Deus tem crescido e vai continuar crescendo. Aqui nós vamos, no segundo tópico aí, no primeiro tópico aí, o subtópico 2, definindo a mostarda, a semente mostarda de forma proverbial, aquilo que é pequeno e insignificante. É o que eu falei aqui. Muitas vezes ele é falado aqui porque ela é insignificante. Tão pequena que ela é insignificante. Mas ela se torna grande. Quando ela começa a germinar, começa o processo do crescimento, ela vai crescendo e vai formar-se uma árvore. E essa árvore vai servir para muitos pássaros. A sombra dela vai servir para muitas pessoas ficarem debaixo. Parece pequeno quando, na verdade, é grande. Então, parece pequenino, mas quando, na verdade, ela é grande, ela cresce de forma, muito grande, através ali da pessoa que vai plantar. Ela planta aquela semente e ela começa a crescer automaticamente e, de repente, está muito grande. Então, aqui, aos olhos humanos, parece pequena, mas no final ela se torna grande. Aqui vamos falar um pouquinho no tópico 2, as ameaças do crescimento do reino. Então, existem diversas ameaças. Aqui nós vemos, existem muitas ameaças para o crescimento do reino de Deus, porque existe também o reino das trevas, que ele é um reino que ele tenta atrapalhar o crescimento do reino de Deus. Nós não vamos falar nele porque na lição nós vamos falar só sobre o reino de Deus, sobre essa parábola aí que Jesus falou para nós entender o que é reino, o que é semente. Então, nós vemos nessa parábola similar anterior a aparece o campo de plantio, sendo que em cada um desse campo surgiram os problemas. Na lição anterior nós falamos que surgiram os problemas do solo. Na lição anterior, nós vemos que surgiu os problemas do solo, aí, que a semente caiu. Uma caiu na beira da estrada, outra caiu em terreno pedregoso, e outra caiu entre os espinhos, e a outra caiu em terra boa.
E aqui nós vemos que nós estamos falando agora sobre a semente, sobre o crescimento, né? Cada problema que tinha de ser encarado com diligência e a paciência do agricultor. Aqui nós vemos que a obra de Deus, ela desenvolve muitas pessoas diferentes, com variados de dons, né? Não existe estrela, irmão. Não existe estrela no reino de Deus. Aqui nós pregamos a palavra de Deus, fala do reino de Deus, mas nós não podemos aqui virar estrela. Não, eu sou mais importante, eu prego a palavra, eu menciono a palavra de Deus, eu que sou maior. Não, aqui no reino de Deus não existe maior, todos são iguais. Aí não podemos gloriar, né, porque somos agentes, somos trabalhadores desse reino, porque no sentido geral a igreja é o grão de mostarda semeado no mundo. Esse grão desenvolveu e se cresceu, se tornou grande. Então nós não podemos gloriar porque somos uma pessoa que trabalha no reino de Deus, porque o reino de Deus ele cresce de forma espantosa. Eu lembro quando Elias, ele deitou-se debaixo do pé de zimbro e ali ele pediu para si a morte. E ele falou na sua mensagem, falou assim: Senhor, só eu fiquei. Aí a palavra veio a ele e falou: não, ainda existe 7.000 ainda que não dobraram o joelho perante Baal. Então muitas vezes, se nós gloriar no reino de Deus, nós vamos pensar que nós somos alguma coisa, mas a glória e o poder pertence a Deus. Então, se nós anunciamos o Evangelho, é uma oportunidade de nós termos, é um privilégio de nós termos interagir nesse reino. Nós estamos interagindo nesse reino. Então, nós não podemos ficar de forma extraordinária, alegre demais em saber que somos alguma coisa, mas somos somente um participante desse reino. E a glória pertence a ele. Um lugar debaixo da sombra aí, o 2:2, fala que a sombra é uma coisa boa. Lá no Salmo 91 fala, né, que nós estamos debaixo da sombra do Altíssimo. Aquele que habita debaixo da sombra do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Como é bom estar debaixo da sombra do Altíssimo, meus irmãos. Aquele que está debaixo da sombra do Altíssimo, ele tem refrigério, ele tem alegria, ele tem prazer, porque o sol não está queimando, o sol causticante não está queimando a sua pele, ele está debaixo da sombra do Altíssimo. Como é bom aqui, nós vemos aqui no Salmo 91, versículo de número 1 e 2, essa imagem é uma árvore, é uma grande árvore, onde os pássaros habitam, seus galhos aninham-se e descansa a sua sombra. Aqui fala do descanso à sombra do Onipotente. Aqueles que anunciam a palavra de Deus, aqueles que pregam o reino de Deus, está descansando à sombra do Onipotente. Esta sombra traz para nós um privilégio grande. Quando nós estamos debaixo dessa sombra, nós estamos alegres, nós estamos seguros, nós estamos ali alimentando a nossa fé, a nossa alegria de estar debaixo da sombra do Onipotente. Então, Deus tem para nós também uma promessa de descanso. As tristezas de Jesus, ao explicar essa parábola, certamente provocou uma forte conscientização e enorme encorajamento para a igreja nascente, na época dos evangelistas. Mateus, Marcos e Lucas, que estavam enfrentando diversas lutas, a parábola lembra o que disse o soberano Senhor a respeito do cedro, no qual os pássaros encontraram, refúgio, à sombra dos seus ramos. Lá em Ezequiel, capítulo 17, versículo 23, 31 e 6, fala, a confiança, quando as pessoas depositavam as suas confianças em alianças estrangeiras, ficavam desapontadas. Aqui nós vemos, quando somente a palavra de Deus, quando eles viram aqui, que eles já tinham o privilégio, a luta era grande, as adversidades da vida era grande na época também que eles anunciavam o
nós vemos aqui que o Evangelho de Deus, ele cresceu muito quando a igreja foi perseguida. A igreja estava ali em Jerusalém, aí quando ela foi perseguida, eles expandiram e ali começaram a pregar, e o Evangelho de Deus cresceu, o Evangelho do Reino, ele cresceu naquela época. Por que ele cresceu naquela época? Porque ali estavam as pessoas anunciando o Evangelho. Eles foram perseguidos, mas eles não deixaram de seguir Jesus. Aqui eles saíam anunciando, eles pregavam a palavra, né? Então ele cresceu, ele tornou grande na época da perseguição. Nós vamos falar agora sobre a plenitude do reino. O que é plenitude? O alcance. Jesus e o reino. É interessante observar que Jesus fala do reino em Mateus 6:33, com uma ordem em João, capítulo 14, versículo 6. A referência é a sua pessoa. Nós vemos aqui que essa referência é a sua pessoa. Lemos que no início do seu ministério, Jesus percorria a Galileia, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando todos os tipos de doenças e enfermidade entre os povos aqui. Em Mateus, capítulo de número 4, versículo 23, Jesus expressa aqui que ele iniciou seu ministério e ali ensinava ele na sinagoga. Eu até admiro, Jesus gostava muito de pregar em uma popa de um barco, em uma montanha. Jesus subiu ali no monte para pregar a palavra de Deus, o monte das bem-aventuranças, e diz a Bíblia que ele começou ali a explicar, né, muitas coisas ali sobre ali o reino de Deus. Jesus ensinou, pregou e curou. 3 coisas que Jesus gostava de fazer. Jesus ensinou, pregou e curou. Né? Preocupação de Jesus acerca do entendimento da pregação, com o compromisso da cura. Então nós vemos que além do bem-estar das pessoas, os milagres de cura automaticamente, né, aconteciam. Aonde Jesus estava, Jesus curava. Onde Jesus estava, as pessoas comiam, não passavam necessidade, não ficavam com fome, porque ele estava ali e tinha preocupação com o crescimento do reino. Quando nós temos preocupação com o crescimento do reino, Deus abençoa e não falta nada. Quando você pensa que vai faltar uma coisa, Deus providencia as coisas automaticamente. É uma das coisas que eu acho interessante, que Deus ainda continua operando milagres. Milagre grande, irmão. Nesses últimos dias nós temos visto, Deus tem feito em nosso meio. Quando parece que nós chegamos no final do túnel, aí Jesus brilha uma luz para nós, né? Quando nós enxergamos lá no final do túnel, parece que não tem mais solução. Mas quando nós chegamos no final, aí nós vemos um novo sol brilhar para nós, através da providenciação do Mestre Jesus em nossos dias. Então nós vamos falar agora sobre o aconchego do reino. O reino de Deus é um verdadeiro lar. A nossa verdadeira pátria, nesse reino estamos todos irmanados, sob os cuidados paternais de Deus, e que é amor, que é o amor, e que já nos abençoou de todas sortes de bênção. Deus tem nos dado, né? Toda sorte de bênçãos espiritual em Cristo Jesus, está escrito em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Ele sendo um Pai amoroso, Deus, o nosso Pai amoroso, seu governo sobre nós é absoluto e a vontade de Deus é soberana. Então, ele governa nós de uma forma extraordinária, de uma forma absoluta, que o aconchego do reino de Deus, ele é abrangente. O que é aconchego? É uma pessoa ser bem recebida, uma pessoa ser bem abraçada, é uma pessoa ser bem cuidada. O reino de Deus é dessa forma. Então, quando chega alguém no reino de Deus, o que nós devemos fazer é cuidar. Absolutamente aqui, o reino de Deus é a vontade soberana. Mas a vontade do Pai é boa, agradável e perfeita. Romanos capítulo 12, versículo 2 fala que a vontade de Deus é perfeita. Deus tem planos agradáveis e perfeitos para os seus filhos. Deus nos chamou das trevas para a maravilhosa luz e Ele agora tem um propósito na nossa vida.
Ele quer que nós transformemos em pessoas com mente renovada e vivamos para obedecê-los e honrá-lo, tendo em vista que Deus deseja o melhor para nós e nos deu seu Filho para tornar essa vida nova, para tornar essa nova vida possível. Então, Deus mandou já o seu Filho e querendo que nós também sejamos crentes de mentes renovadas. Não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos. Então, Deus está dando aqui para nós renovar, dando uma palavra para nós renovar a nossa mente. Nós não podemos ficar com a mente medíocre, daquele tamanhozinho ali, e parar. Nós temos que crescer. A palavra de Deus diz que nós temos que crescer. E o reino de Deus aqui, irmão, Jesus também está explicando, é uma família. O reino de Deus é uma família. Alguém disse que a harmonia do som, da música, a harmonia é um som. E que a harmonia das linhas, as escrituras, ou arquitetura, que é a harmonia das cores, a arte. Que a harmonia da bondade é a comunhão com Deus, com os homens. Mas Cristo pode acrescentar tudo isso, que é a harmonia total do reino de Deus. Então, para tudo nessa vida tem que ter harmonia. Você já viu um violão desafinado? É ruim ouvir um violão desafinado. Mas quando as cordas estão tudo afinadinhas no seu tom devido, quando passa a mão aqui faz a nota, nós vemos que o som sai suave, o som sai harmônico. O que é harmônico? Ela vem de harmonia. A harmonia é quando está interligada, a igreja tem que estar interligada no Evangelho e ter harmonia, tem que ter união. A Bíblia diz, no Salmo 133, com bom e com suave é que os irmãos vivem em união. Então, isso que eu estou falando aqui, o reino de Deus, o aconchego do reino de Deus precisa ter união. Então, que Deus abençoe a todos os irmãos que irão assistir esse vídeo, que a graça de Deus esteja na sua vida. E se Deus quiser, até o próximo domingo, a lição 5 está vindo aí. E Deus abençoe a todos que ouviram. Quero agradecer a todos os irmãos, a todos os pastores, a todos os irmãos que estão ligados aí nos vídeos da Escola Bíblica.